E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 28, chamado Vida Social. Então vamos lá. À noite surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Gente, se vocês andarem um pouquinho para trás aí, vai ter um capítulo que nós vamos falar sobre tempestade magnética, tá bom? Essa tempestade magnética ocorreu lá, que é uma coisa necessária para equalizar os pensamentos, né? A força magnética. Quando ela está muito negativa no umbral, eles fazem essa tempestade magnética para que esse magnetismo seja equilibrado, não fique tão pesaroso, ok? Mas é bom para vocês entenderem realmente, voltem para trás em vídeos anteriores, tá bom? Que tem uma explicação perfeita do que é essa tempestade magnética. Então, o Alfredo está falando assim, ó, felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo, inclusive Aniceto, Vicente e André Luiz ficaram no posto de socorro devido a essa tempestade magnética que ia influenciar quando eles tentassem sair do posto de socorro em direção à crosta, tá bom? Então é bom vocês voltarem nos capítulos anteriores para verem. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador quando a campainha retiniu suavemente. Lembrando, gente, que no posto de socorro eles têm céu aberto, tá bom? As defesas que eles têm cobrem toda a região, seja do muro e seja a parte não coberta, tá bom? Com energia magnética, tá bom? Tudo é magnetismo, né, gente? Então, também se vocês voltarem para trás, vocês vão ver que eles contam também com proteção. Por quê, gente? Porque o umbral, como eles estão localizados no centro do umbral, o umbral é um lugar que está cheio de criminosos, mas criminosos extremamente hostis. Aqueles criminosos que cometem delitos 24 horas por dia. Extremamente odiosos, com ódio, muito ódio no coração ainda. Extremamente inferiores. Então, o posto de socorro precisa se defender disso, tá bom? Temos, muito gentil, o chefe do posto, Alfredo, disse: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou-se: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Então, gente, vocês veem que realmente, assim, como o posto de socorro fica no umbral e o umbral é muito perto da crosta, eles levam uma vida quase igual à nossa. Então eles têm também uma vida social. Eles recebem visitas lá, tá bom? Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Lembrando que também vocês têm que ver nos capítulos anteriores que existem muitos veículos de locomoção lá no posto de socorro, tá bom? Como eu disse, é uma vida, como é muito próximo da crosta, é uma vida muito semelhante à nossa. Alfredo apresentou-nos cavalescamente
Desculpa, gente, perdi aqui. Alfredo apresentou-nos, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo do recém-chegado. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e suas 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Ou seja, muitas vezes a gente é obrigado a receber pessoas em nossa casa que nós não gostamos, né? E fazemos aquela boa recepção, mas no fundo a gente não gosta. Aqui já não. Como diz André Luiz, como menciona André Luiz, eles recebiam os gestos de cada um, né? A simplicidade, despreocupação e frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Lá não tem como fingir. Lá os espíritos conseguem ler o pensamento um do outro. Então não tem como haver fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentia-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos. Limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. A gente bem sabe, né, gente? Esse livro foi escrito em 1942, acho. 1942. E Aniceto já falava, aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Estamos aqui nós em 2024, em plena guerra, né, gente? Com várias guerras ocorrendo aí. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Ou seja, Bacelar é responsável, né, por uma equipe de socorristas, né, na crosta. Então, desencarnados são designados na crosta em algumas missões junto ao Bacelar, esse Bacelar, para ele ser chefe, para ajudar os encarnados, tá bom? Bacelar, por sua vez, nos diz: não tanto, meus caros, não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, disse Vicente. Tudo que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso. O novo amigo fintou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. Para quem não lembra, né? André Luiz foi médico e o Vicente cientista, que também voltado à medicina.
O Sr. Bachelard pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem, mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer aos médicos militantes. Pelo contrário, eu disse, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperavam a positivação das moléstias que, para buscarem um recurso preciso, necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. O que ele quer dizer aqui, gente? Que os encarnados, quando eles procuram um médico, eles podem reclamar do jeito que for, né? Assim, ele fala uma série de coisas, né? Você começa a tomar um medicamento, você tem uma melhora, você para de tomar o medicamento. Você começa a fazer um tratamento, um regime para emagrecer, você vê a primeira melhora, você já dá você já arregaça a dieta, vamos dizer assim, né? Então, assim sucessivamente. Você teve uma melhora, você não quer saber da continuidade do tratamento, já é suficiente. Mas os espíritos encarnados entendem que precisam desse tratamento, tá bom? Essa é a diferença. Coisa que, como os espíritos enfermos que esse irmão tem a equipe de socorristas que cuida, os espíritos enfermos já não são assim, porque são espíritos, entendeu? Os encarnados, nesse sentido, são mais fáceis de serem, não manipulados, mas eles entendem mais que eles precisam desse tratamento. Agora, os espíritos enfermos, por serem espíritos, não entendem. E é isso que ele está explicando. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Ou seja, sempre que eles têm uma equipe que vai lá, que começa a conversar com os espíritos enfermos, no sentido deles melhorarem, tem também os obsessores para trabalhar contra. Entendeu? Então é isso que ele está se referindo aqui. São enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Terrível, né, gente? Os espíritos que estão com problema mental, né? Os espíritos enfermos, que ele fala aqui, eles não precisam de atendimento, porque eles não sabem que eles são doentes, eles não sabem que eles estão perturbados, eles não sabem, eles são espíritos que para eles estão na deles e não aceitam o tratamento, entendeu? Então, é muito difícil você ter uma equipe no sentido
de ludibriar o espírito, de convencer o espírito. Ludibriar não, né? Ludibriar é enganar. Mas no sentido de fazer com que o espírito entre na faixa de entendimento que aquele tratamento, aquilo que a espiritualidade está desejando para ele, é o bem. Entendeu? Então é muito difícil esse trabalho, né, que o Bacelar tem. Tem razão, murmurei. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansada no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Gente, o que ele está dizendo aqui? O André Luiz fala assim: felizmente, Bacelar, você tem toda uma equipe de espíritos que são enviados daqui para te ajudar lá. Ele fala assim: nem sempre, meu caro, que a maioria dos que vão lá para a Terra, para a crosta terrestre, para trabalhar dignamente, para ficar tentando curar os espíritos enfermos, eles acabam sendo influenciados também pelos obsessores e acabam ficando lá na crosta, voltam para o terra-terra e não querem mais saber de ajudar a espiritualidade. Vocês veem que até isso é uma prova que a espiritualidade põe para você, mesmo como desencarnado, né? Você tem a missão de ir lá ajudar a equipe de socorristas e você acaba sendo seduzido para ficar na vida boa lá, sim, né? Vida boa, eu diria, no terra-terra, e acaba ficando por lá, não volta mais para a espiritualidade. E a partir daí, aqueles que ficam trabalhando têm trabalho dobrado, porque aqueles que estavam trabalhando não trabalham mais, estão só no terra-terra. Olha que função terrível é essa do nosso amigo Bacelar, gente. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Ou seja, eles caem em tentação, gente. Eles caem em tentação. Ó, a maneira como ele faz. A recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. O que são isso, gente? São as tentações, né? Então, eles caem nessas tentações, voltam para o terra-terra e ficam por lá. É uma tristeza. Terrível, gente. Terrível. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam contra a família.
Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem contradição. Olha então, quanta desculpa que ele fala que nós arrumamos aqui. E é verdade, minha gente. São desculpas dos encarnados, e é verdade. É verdade. Olha lá. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Quer dizer, os ricos têm a desculpa que tem que tomar conta da fortuna. Os que recebem a bênção da pobreza, de recursos monetários, aconselham-se com a revolta. Os que nascem pobres se revoltam, não se conformam de serem pobres. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os novos querem curtir a vida, não querem se preocupar nada com a parte espiritual. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servir-lhes, quer dizer, os velhos, mais velhos, têm a desculpa de que estão muito velhos para aquilo e ficam na boa aposentados. Os casados reclamam contra a família. Os casados dão a desculpa da família de não poder ajudar. E muito entre os seus próprios irmãos e parentes. Os solteiros queixam-se da ausência dela, né? Os solteiros, por sua vez, não tenho família, vou deixar de lado. A hora que eu tiver família, eu me preocupo com isso. Dizem os doentes que não podem. Os doentes dão a desculpa que não podem porque estão doentes. Comentam os sãos que não precisam. E aqueles que estão sãos, bens de vida, não correm atrás de ajudar o próximo. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem contradição. Muito bem explicado, né, minha gente? O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-los, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. Fim do capítulo 28. Então, gente, é isso, né, por hoje. Desculpa aí, eu não edito o vídeo, aquela hora que eu perdi o parágrafo, né? Fiquei um tempinho parado, eu peço desculpas, né? Mas a explicação desse capítulo é bem simplesinha, mas de muita utilidade para nós, né? Nós temos como lição que, mesmo quando desencarnados, que nós fomos escalados para a crosta terrestre, é uma missão terrível que nós temos que resistir às tentações, tá? Mesmo como desencarnados, tá? É uma lição muito grande para a gente. Então é isso. Vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem, tá bom? E para que essa nossa querida doutrina cada vez fique mais conhecida. Um abraço a todos, gente. Até o próximo vídeo.